Paulo e Estevão, capítulo 7. As Epístolas, parte D. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com um amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Muito surpreendido, Lucas ouviu silencioso e perguntou: "Quando partirás?" "Pretendo ficar 2 semanas." E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo: "Aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipos." "Por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes." Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer-lhe as primeiras impressões. "Suponho que terei de partir para o Ocidente", esclareceu com um sorriso. "Muito bem", respondeu Lucas reanimado. "Vou ultimar os assuntos aqui que me trouxeram e irei contigo a Corinto." O apóstolo alegrou-se, rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, fez o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma, para levar à capital do império a mensagem do amor do Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens, revigoravam-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, por intermédio das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se-lhe alguns companheiros mais devotados. Novamente, em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviços da igreja e, nos círculos dos mais íntimos, não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares e estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, coordenando ideias e mais ideias do programa colimado na imperial metrópole. Aventou inúmeras providências. Pensou em preparar sua chegada
fazendo-a preceder de carta, na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse, com saudações afetuosas, todos os seus irmãos de seu conhecimento no ambiente romano. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império, no intuito de recomeçar a vida. Seriam auxiliares diletos. Para esse fim, Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo com a carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados mistérios, e que Paulo custaria encontrar portador para a missiva famosa, a irmã de nome Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera. Paulo exultou de contentamento, aliás, extensivo a toda a confraria. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão. Começou explicando que o inverno começava, mas tão depressa voltasse o tempo da navegação, embarcaria para Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o Evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível auxiliá-lo. Timóteo alegou que Eunice não podia, no momento, dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Segundo o expôs, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco o secundou nesse parecer. Sópater falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquico e Trofimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso, de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Quase todos os demais estavam impossibilitados de participar da excursão. Apenas Silas afirmou que poderia fazê-lo, fosse como fosse. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, disse ele estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. De toda a assembleia, 2 apenas poderiam acompanhá-lo. Paulo, todavia, mostrou-se conformado e satisfeitíssimo. Bastavam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Tudo corria às maravilhas. O plano combinado auspiciava grandes esperanças, quando, no dia imediato, um peregrino pobre e triste surgia em Corinto, desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso para a ancoragem longa do inverno. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo, a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este tomou-a e desdobrou um tanto nervoso.
À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro foi banido da cidade. Grande número de confrades era alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredação de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados, mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda a parte. De todos os lados, o Sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acerbas. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedi então ao convertido de Damasco fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio e do Templo ficassem bastantemente esclarecidos. Acreditava que lhe não poderia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas, para que a causa lograsse injusto êxito. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo: esclarecer o Sinédrio como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprovesse. A mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em posição antagônica, em que pesasse sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou. Experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma, não obstante o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Ourives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém. Procurou consultar o Evangelho por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi. Concilia-te depressa com o teu adversário. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimulou o assombro, recebendo-a como um alvitre divino para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu
os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito em perspectiva, não era Tiago interessado na sua presença em Jerusalém. Era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela não seria lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo? Recordou a juventude e a longa perseguição que chegara a mover contra os discípulos do crucificado. Teve a nítida recordação do dia em que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam soluçantes. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo, de conformidade com as exortações de Abigail. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos, fomentara a confusão, privando-os da assistência carinhosa de Estevão. Iniciara banimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença, na cidade dos rabinos. Não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida, com o Mestre amado, levantou-se a passos resolutos, dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Amigo, vem descansar que bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ireis a Jerusalém? Interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. O emissário foi tratado com todo carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre as perseguições novamente desfechadas contra os discípulos do Cristo. Buscou firmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto. Falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma, no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo.
e logo esboçando um angelical sorriso. Depois, então será a nossa união eterna em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer em uma faixa de névoas transparentes. Acordou em sobressalto e concluiu desde logo que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Dentro de poucos dias, respondeu resoluto. Impossível, respondeu o médico. Não poderemos concordar com sua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisa descansar alguns dias depois de tantas lutas. O ex-rabino refletiu um momento e concordou. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de que minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem a posto para suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém. Nada menos que a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Paulo percebeu a insídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas a pé, para visitar as igrejas de Macedônia. Por toda a parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa, que vicejava para Jesus à margem do Gangas, consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano,
queriam retê-los em sua companhia. Insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo sereno e confiante acentuava: Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete a fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me agora aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Eram exortações cheias de esperanças e alegrias, por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito a derradeira pregação da 7ª noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caverna. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para Assós, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos, para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali mourejavam. Assim aconteceu. E enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhava mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes de sua grandiosa faina apostólica. Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e sorrisos espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores a deuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciães e dos amigos para falar-lhes em particular ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas, em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e outros discípulos para levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do evangelho de seu filho. Os anciães receberam-no com ardorosa demonstração de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelecionou em despedida, e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que tocado pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam ao tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um e de olhos molhados. A maioria atirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calorosas e rudes. Abraçando por último a Mãe Santíssima, Paulo tomou-lhe a destra e nela pôs um beijo de ternura filial. A viagem continuou com as mesmas características: Rhodes, Pátara, Tiro, Prolemaida e finalmente Cesareia.
Nessa cidade, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Ágabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais dolorosos vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida em benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho, comentou a passagem em que o Mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente: Por que choramos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios de Ágabo ainda não haviam desaparecido quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago, de nome Mnason. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele, mediante um portador devotado à causa comum. Mnason explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular, e assim resolverem que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isso posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores os destinos da casa. Paulo achou muito razoáveis os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu seguir os alvitres verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana, seguida de Mnason, se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério.